Alô, alô Brasil, Adrian Fio chegou com mais um vídeo para vocês aqui no canal. Vídeo esse pré-Real Madrid e Olympique de Marselha pela primeira rodada da fase de liga da UEFA Champions League. Amanhã o Real Madrid estreia na competição que ele é rei, na competição que ele tem 15 títulos. Então o Real Madrid amanhã estreia no Santiago Bernabéu, primeira rodada. Mas antes de saber tudo sobre a preparação do Real Madrid, sobre o histórico de confronto contra o Olympique de Marselha, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal, aos pouquinhos estamos crescendo, então conto com a ajuda de vocês aí nesse apoio para divulgar o canal. Então é isto. O Real Madrid encerrou hoje a preparação, né? Nessa maratona de jogos nesse mês que vai jogar a cada 3 dias. O Real Madrid entrou em campo no sábado, já vai entrar em campo na terça-feira, joga no sábado novamente. O Real Madrid encerrou sua preparação com um pouquinho de atraso. Na verdade, o treino do Real Madrid hoje contou com 1 hora de atraso porque a galera do controle antidopagem de La Liga esteve no CT de Valdebebas, então o Real Madrid encerrou um pouco, atrasou um pouco, né, para poder fazer o treinamento. Depois teve a entrevista do Tchouaméni e do Xabi Alonso. O Xabi Alonso falou sobre como ficou chateado no final de semana com a arbitragem, mas que não quer levar esse assunto posteriormente. Então gostei muito da entrevista do Xabi Alonso. Falou sobre o Vinícius Júnior, que não é fácil o papel do Vinícius Júnior, né, que correu o jogo inteiro ali 60, 65 minutos defendendo, não, geralmente não como um atacante gosta de atacar, não, mas teve que defender por conta das circunstâncias de jogo. Outros jogadores não entraram por conta do que o jogo pedia. Então o Xabi Alonso falou sobre tudo isso, sobre o papel do Kylian Mbappé como líder, como ele está voando fisicamente, que ele era otimista com esse nível do Mbappé desde o começo do Campeonato Espanhol. Então é uma entrevista bem legal do Xabi Alonso. O Tchouaméni falou sobre a diferença de metodologia entre o Carlo Ancelotti e o Xabi Alonso. Então foram duas entrevistas bem legais. O Tchouaméni falou também sobre a arbitragem, que a pessoa fica pistola com a arbitragem normal, então é do jogo. Então é isso, o Real Madrid enfrenta o Olympique de Marseille. Foram apenas 4 confrontos em toda a sua história em Liga dos Campeões, lá em 2003, 2004 e na temporada 2008, 2009, não sei se vocês vão se recordar, não, 2009, 2010 na verdade, que é os jogos do Cristiano Ronaldo, né? O Cristiano Ronaldo faz 2 gols na ida no Santiago Bernabéu. Na ida foi 3-0 para o Real Madrid, com 2 gols do Cristiano Ronaldo e 1 gol do Kaká, e na volta na França, no Velodrome, foi 3-1 para o Real Madrid, com aquele famoso gol de falta do Cristiano Ronaldo, que a gente sempre vê em melhores momentos do Cristiano Ronaldo no Real Madrid, sempre tá esse gol de falta. Então é um Real Madrid que costuma vencer o Olympique de Marseille, são 4 jogos, 4 vitórias. Então amanhã, quem sabe, o Real Madrid não vença novamente o Olympique de Marseille e fique com 5 vitórias. Mas é isso, o principal destaque da preparação do Real Madrid, da lista de convocados, é a volta de Jude Bellingham. Jude Bellingham e Eduardo Camavinga estão de volta ao Real Madrid. O Camavinga há menos tempo fora, né? Mas o Jude Bellingham, todos sabíamos que tem um problema no ombro desde 2023. Nos primeiros jogos no Real Madrid ele sofre uma queda. Acho que é um jogo contra o Rayo Vallecano, que aí ele cai em cima do ombro, tem a lesão, e aí depois fica constatado que ia precisar da cirurgia, e aí o Jude Bellingham foi adiando até onde dava. Então, depois do Mundial de Clubes, as dores já estavam insuportáveis. O Jude Bellingham, a gente viu relatos de quem trabalha no Real Madrid assim, que o Jude Bellingham já não estava aguentando mais, estava realmente no sacrifício. Compromisso com o time, né? Precisamos destacar. Então, depois do jogo contra o PSG no Mundial de Clubes, que o Real Madrid foi derrotado, o Jude Bellingham fez a cirurgia no ombro, e aí depois de tudo isso veio as férias também, mas aí quando volta para a temporada, o Jude Bellingham estava passando 8, 9 horas diárias lá em Valdebebas fazendo tratamento para voltar o quanto antes. A ideia era que voltasse agora em outubro, meados de outubro, depois da data FIFA. Retardou, né? Depois ficou, vai voltar contra o Atlético de Madrid, não. Para surpresa de muita gente, o Jude Bellingham já está disponível para o jogo de amanhã. Deve ficar no banco. Acho que o Xabi Alonso pode ser que coloque ele para jogar 15, 20 minutos. Não mais que isso, eu acredito. Mas aí depois de 60 dias, Jude Bellingham está de volta a uma convocatória do Real Madrid.
Eduardo Camavinga de volta, né? O Camavinga teve um entorse no tornozelo no finalzinho ali da pré-temporada. Se eu não me falha a memória, o Camavinga já não estava à disposição para aquele amistoso contra o Tirol que o Real Madrid venceu. Mas aí ficou aquela coisa, volta depois da data FIFA, parece que teve uma pequena recaída. E aí já não voltou contra a Real Sociedad, mas aí já se esperava que na Champions League o Camavinga pudesse estar à disposição do Real Madrid. Falei aqui da entrevista do Xabi Alonso e o Xabi Alonso confirmou que o Mbappé já é um dos principais líderes do time, né? Falou sobre o talento, mas também como ele é um líder, como ele se comporta como um líder para ajudar todo mundo, para ajudar o time. E o Carlo Ancelotti deu uma entrevista que, até para surpresa de muita gente, o Carlo Ancelotti falou: olha, o Mbappé nunca me pediu para bater pênalti, para bater falta, nada. O Mbappé chega, trabalha, faz o dele, mas não é muito de exigir muitas coisas. E é meio que desfazendo um fantasma que se criou aqui no Brasil do Kylian Mbappé, né? Desse cara que é folgado, que a gente quer tudo para ele. Então o Carlo Ancelotti já desfez. Há relatos do próprio Xabi Alonso, então essas coisas acontecem. Acho que com o tempo o Mbappé vai mostrar ao mundo que ele não é essa figura que se pintou dele. Com essa sequência de jogos, né? Já indo para outro assunto, com essa sequência de jogos, o Real Madrid, o Xabi Alonso tem mudado os jogadores. A gente tem visto como ele tem... o Carvajal joga uma, o Arnold joga outra, o Brahim joga uma, o Márcio Antunes joga outra, o Rodrigo já foi titular, o Vinícius Júnior já foi reserva. Então amanhã pode ser que tenha algumas mexidas no time titular. Principalmente eu acho que o Arnold vai entrar no lugar do Carvajal. Acho que amanhã o Arnold vai ser o lateral direito do Real Madrid. Valverde deve voltar para o time titular, né? O Valverde não foi titular no jogo contra a Real Sociedad porque jogou 180 minutos com a seleção do Uruguai, uma viagem longa, tudo, então não estava pronto para jogar como titular com o Real Madrid. E o Maston Tuno deve ser titular no lugar do Brahim Dias. Eu acho que o Maston Tuno hoje é o titular da posição. E aí, por conta de ter ido para a Argentina, de ter jogado a longa viagem também, o Maston Tuno descansou no jogo contra a Real Sociedad. Então, acho que tem essas mudanças. Outra que eu faria era ou descansa o Mbappé ou descansa o Vinícius Júnior. Um dos dois eu descansaria amanhã. Se conseguisse também descansar o Militão, eu ficaria muito feliz, até porque o Militão é um caso que o Real Madrid tem que cuidar. O Real Madrid tem que cuidar do Militão. Então, se amanhã pudesse ser Dinhausen e Asensio, seria muito bom, porque você descansaria o Militão para o sábado, já que o Hausen aparentemente não vai estar disponível. Até agora não saiu nada sobre o Real Madrid conseguir reverter o cartão amarelo ou não, mas é isso. Descansaria o Militão, colocaria o Asensio para descansar o Militão, que precisa ser cuidado, tem as lesões, tudo. Então é isso. Amanhã o Real Madrid deve vir com algumas mexidas em relação ao jogo do último sábado. De olho no rival, o Olympique de Marseille venceu o Lorient pelo campeonato francês por 4-0. O Olympique de Marseille venceu bem com gols de Greenwood de pênalti, o Pavard fez gol também. Então é um time bem cascudo. Eu vendo assim, você vê pelos nomes, é um time bem cascudo. O Aubameyang está no elenco, mas não jogou nesse jogo contra o Lorient. Mas é um time que tem 2 vitórias e 2 derrotas no campeonato francês, é o 7º colocado. Aos pouquinhos, com o trabalho do De Zerbi, deve ir crescendo ao longo dos jogos, né? Ainda falei já do Pavard, do Greenwood, do Aubameyang. Ainda tem o Højbjerg, aquele volante que jogou no Tottenham muitas temporadas, dinamarquês, que por sinal eu gosto muito, né? E é um cara que o Guardiola cita muito, né? O Guardiola pegou o Højbjerg para cuidar dele na temporada 2013-2014 lá no Bayern de Munique. E no seu livro Pep Guardiola Confidencial, da editora Grande Área, o Guardiola fala muito sobre o Højbjerg, né? Como pegou ele para assinar fundamentos, tudo. Então é um time bem chato. Acho que o Real Madrid vai ter um pouquinho de dificuldade, até porque o De Zerbi é um grande treinador. Acho que ele vai trazer coisas para dar dificuldade ao Real Madrid e ao Xabi Alonso. Não ficarei surpreso se o Real Madrid amanhã sofrer também, porque é um time chato, com um treinador muito chato. E para quem não conhece o De Zerbi, ele tem ideias que o próprio Guardiola aderiu, sabe? O De Zerbi inventou ali, começou a usar, e aí o Guardiola e muitos outros treinadores começaram a usar.
De Zerbi já deu trabalho ao Real Madrid quando era treinador do Shakhtar Donetsk, então é um Real Madrid que amanhã pode ser que sofra. Acho que vai garantir os 3 pontos, acho. Mas não ficarei surpreso se o Real Madrid tiver um pouquinho de dor de cabeça, então é um Real Madrid que eu acredito que vai ganhar por 3-1, vamos supor. Apesar do Real Madrid ser um time que defende muito bem hoje, com o Xabi Alonso, mas é um time chato, então pode vir com alternativas, com saídas bem legais, então espero um Real Madrid amanhã que tenha uma dor de cabeça, não acho que vai ser fácil, apesar do Olympique de Marseille não ser um time que foi há 2 temporadas atrás, por exemplo, quando eu tinha o Gerson, que foi parar na Liga dos Campeões. É um trabalho que está começando também, então é um jogo para você ficar de olho. E é isso, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui no canal. Amanhã pós-jogo eu trago o vídeo para vocês, né? Amanhã o Real Madrid entra em campo às 4 da tarde. E ali por volta das 6, 6:30 eu vou estar gravando para vocês. Para aí tentar soltar o vídeo às 7 da noite. Para vocês já chegar do trabalho. Depois do jogo querer assistir algum pós-jogo. Então é isso. Valeu e até amanhã.